Muito bem. Ela continua dizendo: eis o motivo pelo qual algumas pessoas rejeitam essa qualidade, interpretando-a no sentido negativo. Rejeitam a humildade. Antes de ser cultivada, a humildade deve ser perfeitamente compreendida. Isso é fato. Quando você entende a amplitude da humildade, de ser humilde, aí você aspira ao máximo para desenvolvê-la. Primeiro você tem que entender o que é humildade, compreender a amplitude da sua grandeza, amplitude da sua luz. Com isso, você aspira o mais rápido possível de adquiri-la. Porque a humildade, ela cria um campo favorável e positivo para tudo e para todos. O desprezo por si mesmo avilta, é fonte de infelicidade, cerceia a vontade, trunca o desejo de progresso, ao passo que a verdadeira humildade proporciona uma profunda serenidade, uma alegria interior, uma calma em todas as circunstâncias e uma segurança em si, diante de todos os acontecimentos e diante de qualquer pessoa. A verdadeira humildade é uma força que suscita no ânimo de quem a possui uma fonte de luz e de sabedoria. É uma fonte inesgotável que sacia a sede interminavelmente. Ela está ali, dinâmica, gerando energia e luminescência. Os homens, segundo o Dr. Avatar, genuinamente grandes, sempre foram simples e humildes. Sempre foram. Tentemos, pois, considerarmos-nos em nossas justas proporções com um olhar sereno e objetivo. Os orgulhosos têm medo de se olhar de frente, abertamente. Temem e se defendem dos próprios defeitos. O orgulho talvez seja uma defesa. Aliás, isso depende de termos sido formados segundo ideias errôneas com respeito àquilo que é chamado pecado, erro ou defeito. Tudo vem da nossa formação, entende? Tudo vem da nossa formação. Se nós tivermos uma orientação simples, singela, humilde, sem aspirações desnecessárias, indiscutivelmente nós estaremos envoltos por uma camada de humildade. Isso é fato. Mas se nós já viemos dentro de um culto ao egoísmo, culto à vaidade, né, culto ao poder, a humildade não se adequa a isso. Consequentemente, nós teremos dificuldade de sermos pessoas humildes, não é? O mal por si não existe. O homem é composto de energias, qualidades, tendências, que todas elas são boas, visto que vêm de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós trazemos intimamente a centelha divina. Não existe o mal em nosso caminho. Existe sim a ignorância, existe sim o egoísmo, mas o mal não existe. O mal é a ignorância da pessoa, não é?
é apenas o uso errado que produz o assim chamado mal. Olha que interessante. A maneira que você usa a sua liberdade, porque nós somos seres livres, extremamente livres. O livre-arbítrio está em nossas mãos para fazermos uso o quanto quisermos e pagarmos o custo de tudo que nós fizermos. Isso é um fato, não é? Então, é apenas o uso errado que produz o assim chamado mal. O uso inadequado, não vamos falar nem errado, porque errado estamos julgando. O uso inadequado que faz com que produza o mal. Efetivamente, na alma do maior pecador, prestem atenção, efetivamente na alma do maior pecador e do maior santo existem os mesmos elementos, aqueles usados para o mal e estes para o bem. Tudo vai da maneira como você usa o seu livre-arbítrio, como você usa a sua liberdade. Isso é importante nós entendermos. Tudo vai da maneira que você usa a liberdade que você possui. Não é? Eis o segredo do processo psicológico chamado sublimação, o qual, uma vez compreendido e posto em prática, é o maior auxílio para o aspirante espiritual em via de elevação. Ele tem que entender, é preciso sublimar, né? Passarmos por cima, deixarmos de lado, né? É preciso, portanto, não chamar pecados os nossos erros e deficiências, pois trata-se apenas do emprego que estamos fazendo das energias e das qualidades, não é? Essa atitude para com os próprios traços negativos liberta mais o homem a fim de que ele possa reconhecer e olhar de frente para os próprios defeitos. Quando você está despertando a consciência, você já está divisando a possibilidade de peneirar as suas ações. Então, ele consegue reconhecer e olhar de frente para os próprios defeitos que podem humilhá-lo e evitá-lo se forem considerados pecados ou erros vergonhosos. Então ele evita, porque ele sabe que se ele for agir dessa forma, não vai se dar bem. Então ele se retrai um pouco, não é? O orgulhoso, continua ela, despreza os erros e fraquezas, não os querendo reconhecer. Veja bem, o orgulhoso despreza os erros e fraquezas, não os querendo reconhecer, justamente porque tem dentro de si, no seu subconsciente, este senso de vergonha atávica pelo assim chamado pecado. Nós trazemos na nossa vida corpórea atual uma gama de registros que nós ignoramos. Por isso, o grande e excepcional estudo do inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung, né? Nesse inconsciente coletivo, nós temos a história da nossa vida. Nós temos tudo o que nós podemos imaginar e o que nós nem conseguimos imaginar, porque são fruto das nossas reminiscências,
né, de vidas transatas. Consequentemente, nós nos envergonhamos. Quando vamos tomar determinada atitude, falando, nossa, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso. Isso é totalmente contra os meus princípios. Quais seriam esses princípios? Do orgulho? Não. Princípios da humildade. Precisa ser princípios da humildade. Então, ele se peia, né? Só que ele não pode se gabar. O duro que o orgulhoso geralmente se gaba, entende? Ele é uma pessoa que tira proveito de todas as possibilidades que estiveram ao seu alcance. De todas as possibilidades que estiveram ao seu alcance. Gabando-se. Ah, tá vendo? Eu ia fazer, mas não fiz. Não, eu não faço isso, eu não vou fazer isso. Entende? Não é questão de... Ele, por obrigação, ele não deveria nem pensar nisso que ele está pensando. Mas o orgulhoso, ele acha que ele tem valores e poderes inimagináveis. É uma tristeza. Voltamos.